O desastre do Poço Profundo Estley foi um acidente de mineração em Dukinfield, Cheshire, Inglaterra, que ocorreu em 14 de abril de 1874, matando 54 homens e meninos. Estley Deep Pit foi uma mina de carvão iniciada por volta de 1845 para trabalhar a camada de carvão conhecida como Mina Escura de Lancashire. Quando concluída, era supostamente a mina de carvão mais profunda da Grã-Bretanha e custou 100.000 libras esterlinas para afundar. Houve uma série de acidentes fatais na mina de carvão. 15 de julho de 1855, 4 homens estavam sendo arrancados da mina quando foram jogados sobre os eadstocks, a maquinaria no topo do poço que traz a gaiola para cima e para baixo no poço. 9 homens foram mortos no incidente. 25 de março de 1857, uma pedra que caiu matou um trabalhador, Benjamin Rouson, e em 1862 um segundo incidente matou outro mineiro, mas o nome do homem não é conhecido. 8 de março de 1870, uma explosão no lado sul do poço resultou em notoriedade nacional. 200 homens ficaram entorpecidos, atordoados e surdos, 2 ficaram gravemente feridos e 9 homens morreram. Este incidente foi mencionado na Câmara dos Comuns em 21 de abril de 1874, após o desastre do Poço Profundo. O Sr. MacDonald pediu um retorno de todas as vidas perdidas no Poço Profundo de Estley, Dukinfield, com a causa da perda de vida e a data da mesma, e cópia da opinião do inspetor do distrito, Sr. Owen, sobre a administração e o estado da ventilação da mina no momento da explosão no dia 8 de março de 1870. 14 de abril de 1874, uma explosão fez com que o teto de um túnel desabasse e destruísse vários túneis na Mina Negra, jazida de carvão, matando 51 homens e meninos e ferindo 91. Naquela época da história da mineração, a segurança era de pouca preocupação para empregadores e funcionários. Explosões e desmoronamentos eram considerados riscos da profissão de mineração. Embora o Mines Regulations Act tenha sido aprovado em 1873, a mudança não foi rápida o suficiente em toda a indústria do carvão. O carvão era uma mercadoria nacionalmente importante e sabia-se que algumas minas produziam de 1.200 a 1.700 toneladas de carvão por dia. Foi calculado que a produção nacional de carvão em 1881 era de 154.184.300 toneladas e que a indústria empregava quase 500.000 pessoas. No primeiro ano após a aprovação do ato, 1873, foi relatado que as mortes caíram para os números mais baixos de todos os tempos, 100, mais das 63 mortes adicionadas em 1874, a Estley Deep Pit foi responsável por 53. Na época, a Estley Deep Pit era a mina de carvão mais profunda da Grã-Bretanha e possivelmente do mundo, com 686,5 jardas ou 2.060 pés na época em que foi inaugurada em 1858, embora um poço tenha sido posteriormente afundado a uma profundidade de 717 jardas ou 2.151 pés. Isso significava que a temperatura no fundo da mina era alta, ganhando cerca de 1 grau Fahrenheit para cada 60 pés descidos. A mina levou 12 anos para ser escavada e foi relatado que custou ao proprietário, Francis Dukinfield Palmer Estley, mais de 100.000 libras esterlinas, e o local empregava cerca de 400 pessoas trabalhando em turnos 24 horas por dia. A mina foi afundada na Mina Preta de Lancashire, uma espessa camada de carvão.
O carvão dessa camada era muito procurado e era o mais caro, retornando assim os maiores lucros para os proprietários. Em 1865, um relatório listava o preço do carvão para 1860, onde os preços mais altos para o carvão House and Best eram de Derbyshire e Newcastle, a 9 shillings a tonelada, a média para pequenos carvões, outras camadas de carvão, era de cerca de 4 shillings. O relatório também continua dizendo: o Dukinfield Deep Pit foi realizado para seguir a célebre mina preta de Lancashire, uma camada de 4 pés do melhor carvão, vendida por 10 segundos por tonelada na boca da mina, o carvão pequeno retornando 5 segundos. 6D por tonelada. Assim como a Black Mine, uma segunda camada de carvão foi extraída, a Dukinfield Marine Band. Essa camada de carvão consistia em carvão rico em fósseis, cefalópodes, Aviculopecten papyraciosus, afibrilosos, Acacia e Turritella sp, espécies de moluscos. Esse carvão queimava intensamente, dando uma alta temperatura que era perfeita para alimentar as máquinas a vapor, moinhos e trens da época. O acidente foi iniciado por um colapso do teto em um túnel na mina Black a cerca de 70 pés do fundo do poço abaixado. Este poço era o principal acesso para ambos os mineiros que desciam para trabalhar na face do carvão e para equipamentos. O túnel era conhecido como Túnel Half Moon e era, para os padrões de mineração, bastante grande, com cerca de 25 pés de comprimento e 40 pés de largura. O túnel Half Moon estava sujeito a problemas depois que pegou fogo em um incidente anterior, e quedas regulares de pedras e terra foram relatadas. Mineiros e trabalhadores foram enviados para escorar o teto do túnel e começaram a trabalhar nele com ferramentas manuais e, segundo relatos, uma máquina a vapor. O teto sofreu um colapso completo. Este colapso não foi, por si só, um grande motivo de preocupação, pois não teria sido muito difícil para os trabalhadores restantes cavarem e libertarem os mineiros, embora isso levasse várias horas. O telhado em colapso liberou uma grande quantidade de griso, um gás inflamável natural, que frequentemente causava explosões, como no acidente anterior de 1870. Infelizmente, havia vários mineiros por perto que estavam usando uma chama nua. Lâmpadas Dave e outras luzes de segurança estavam disponíveis desde 1815, mas não estavam prontamente disponíveis para os mineiros, que deveriam comprar as suas próprias, e era prática comum usar lanternas abertas. As explosões resultantes derrubaram mais poços após atearem fogo nas vigas de suporte e causaram a morte de 54 homens. O relatório à Câmara dos Comuns afirma que o problema também pode ter sido causado por um bloqueio nos poços de ventilação, impedindo a saída de gases e colocando a mina em risco extremo de explosão. O New York Times relatou que o fogo ainda estava queimando intensamente em 16 de abril, 2 dias após a explosão. O evento causou grande transtorno na cidade, pois todos os homens foram enterrados localmente na semana seguinte. O Sindicato dos Mineiros ajudou as famílias, e um memorial para homenagear os homens que morreram foi erguido. Sua localização é desconhecida. Houve um inquérito do legista antes que os funerais fossem ouvidos e, notavelmente, os detalhes do inspetor da mina dizem que havia 2 presentes, o Sr. Wynne e o Sr. Bell, o inspetor de minas do governo. O relatório do Manchester Guardian afirma que um Sr. George Newton vendeu sua cota de 1/4 na mina para o Sr. Ashton, mas não diz o que aconteceu nem quais medidas foram tomadas, se houver, contra o Sr. Ashton, que parece ter possuído metade da cota da mina.
O debate sobre acidentes de mineração continuou e audiências na Câmara dos Comuns instigadas pelo Sr. MacDonald foram ouvidas em um debate em 21 de junho de 1878. As notas também incluíam uma lista de acidentes e suas causas ouvidas em evidência por um júri. O júri observou essas declarações sobre a mina Astley Deep. Do acidente de 1870, somos da opinião de que Elijah Swain não é competente para ter a administração exclusiva de uma mina como esta. As pessoas foram mortas por falta de boa administração e o júri. Do desastre da Deep Pit de 1874, que a causa primária da explosão foi o bloqueio da boca que levava às minas de ferraria. Que isso foi um ato de ignorância grosseira ou negligência culpável. O júri considera que há evidências distintas quanto ao emprego de pessoas incompetentes e a colocação delas em posição de autoridade. O júri deseja expressar sua forte opinião de que o atual sistema de inspeção é inadequado e ao júri. Uma placa azul foi colocada pelo Conselho do Tâmese de Metrapala Tombarro para comemorar o acidente e os homens que morreram, e pode ser encontrada em Woodbury Crescent, Dukinfield. A placa diz: um túnel previamente queimado estava sendo temporariamente reparado quando o teto desabou e bolsões de gás desconhecido foram acesos por lâmpadas de chama aberta. A mina fechou em 1901, após 43 anos de uma produção prometida de 100 anos. Os únicos sinais de que ela existia eram um monte de escória, que ainda estava lá até ser demolido na década de 1970, um lago deixado lá de antes da época da mina que havia sido mostrado em um mapa de pesquisa em 1850, e 3 cercas ao redor de cada uma das tempos do poço. O local era usado como um campo de futebol, embora fosse um campo de concreto, pois nenhuma grama era colocada e nada crescia ali devido aos enormes depósitos de resíduos. Os 3 poços da mina foram preenchidos com concreto na década de 1980 e deixados por vários anos até serem construídos. O local da mina de carvão agora está sob as estradas de Ashbridge Drive, Kisbridge Drive e Cantwell Close. Curta o vídeo e se inscreva no canal para receber os vídeos mais recentes assim que eles forem lançados.